Neste vídeo abordaremos um dos assuntos mais relevantes para o diabético e isso não é um exagero. O tema de hoje é importante por vários motivos. O primeiro deles é que ele pode acabar com a sua qualidade de vida e isso ele faz agora. Além disso, ele é capaz de mudar a sua vida de formas como poucas complicações do diabetes conseguem. O assunto de hoje é associado a uma complicação dos pés do diabético, das pernas do diabético, que eu não posso nem falar o nome aqui que o YouTube me cancela. E em terceiro lugar, ele é um dos principais sinais de aviso para o diabetes. Vocês sabem que diabetes tem uma fase longa, muitas vezes de décadas, de muitas encrencas acontecendo por debaixo do capô. Acontece muito pouco sintoma para as pessoas, elas não prestam atenção e como não vão ao médico fazer exames, fica por isso mesmo até que a coisa arruine de vez. A neuropatia diabética, que é o nosso tema de hoje, pode ser o principal sinal de aviso para essas pessoas. Você sabe do que eu estou falando? Você já ouviu falar esse termo? A famosa queimação nos pés. Vamos entender esse negócio direito? Você gosta dos seus pés? Vamos aprender a cuidar bem deles. Fala pessoal, no tema de hoje, que aliás foi super pedido por vocês mesmos, a gente vai falar sobre uma das complicações mais terríveis do diabetes, que é a neuropatia. Eu vou dar um enfoque maior na neuropatia dos pés, mas é importante falar que a neuropatia, aliás, esse termo que não tem uma boa tradução para sair do Medicaid, significa nervos doentes ou doença dos nervos, só que a neuropatia é diabética, é a doença dos nervos que costuma ser causada pelo diabetes. E existem várias doenças, é importante já falar de começo. Não é só o diabetes que machuca o seu nervo, nem toda a neuropatia em diabéticos é a neuropatia diabética. Eu sei que é chato complicar, mas vamos ter que sair assim já. Esse tema que foi, aliás, escolhido por vocês aqui no canal, é um dos temas mais importantes que existe. Ele é capaz de afetar drasticamente a sua vida a partir de agora. A neuropatia é uma das complicações mais desconfortáveis e dolorosas que existe. Ela pode infernizar a vida da pessoa durante muito tempo. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como essas coisas funcionam, o que a gente pode fazer a respeito disso e algumas dicas no final sobre como cuidar melhor dos seus pés. Vamos lá? Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista, você está num canal dedicado à reversão do diabetes tipo 2. A gente trabalha aqui para que você tenha acesso a boas informações, entenda como o seu corpo funciona e se prepare para cuidar de si próprio. Porque afinal de contas, meu amigo, tem aquele ditado que o seu pai e seu avô já falavam: quem engorda o boi é o olho do dono. Por incrível que pareça, diferente do que te falaram, quem melhor pode cuidar do diabetes é você. Não estou dizendo que você precisa estar sozinho e abandonar seu médico, pelo contrário. Mas ajuda muito, seu médico vai adorar se você se empenhar em estar junto. Quando eu falo de reversão do diabetes, é exatamente do assunto de hoje que a gente está falando: prevenção de complicações. A gente mira em alcançar resultados melhores para se proteger no futuro e de brinde ainda conseguimos fazer isso com menos remédios. Mas é claro que isso não cai do céu, não basta querer, você vai ter que se habilitar para isso. E é por isso que estamos aqui. Posso começar para o assunto para não ficar muito longo? Sempre tem gente reclamando, eu estou de olho agora. Muito bem, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou começar a explicar como é que é a estrutura normal de um nervo. Não é difícil explicar isso, porque ela é incrivelmente parecida com um fio elétrico. Sabe esse fio que está dentro dessa parede aí? O fio que liga o seu ventilador, que acende a sua luz? Aquele fio de cobre com um plastiquinho em volta é incrivelmente parecido com a estrutura de um neurônio. Você tem o miolinho condutor, que passa o estímulo elétrico, que no nosso corpo também é elétrico. Não sei se você sabe disso. Isolado por uma borrachinha por fora, que no nosso corpo é chamado de mielina. É um tipo de gordura que funciona exatamente como um isolante. No nosso corpo, a maioria dos nervos tem duas vias. Ele vai e volta. Vai e volta para onde, doutor Guilherme? Vai e volta do cérebro para a periferia até a ponta dos seus dedos. Por que é importante que ele vá e volte? Porque geralmente você vai perceber coisas com a sua sensibilidade e de acordo com o que vem pela frente, antes mesmo que você saiba o que é, no reflexo, você pode comandar seus músculos a contraírem e retirarem o membro daquele estímulo. Por exemplo, se você pisa num lugar muito quente, que nem no asfalto descalço, ou num prego descalço, ou se uma formiga te pica, enfim, qualquer estímulo doloroso que pode estar machucando o seu corpo, muito antes de você olhar e saber o que é e dar o comando, o seu reflexo já manda o pé ser recolhido. É um mecanismo de proteção. Os nervos fazem muito mais coisa do que isso, eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu só quero que você entenda o princípio básico. O que acontece geralmente com o diabetes, como você pode
pode imaginar, é uma doença que vem de fora para dentro do nervo. A inflamação, que está frequentemente associada ao diabetes descompensado, vai machucando o nervo e vai atacando primeiro essa camada externa de mielina. É igual imaginar na sua casa. Se eu começo a descascar o nervo, o que você acha que pode começar a acontecer? É igualzinho na sua casa. Se você tira aquela capa de isolamento, começa a dar curto. Se um fiozinho chega perto do outro, sai faísca, não faz? No nosso corpo, a gente começa a perceber coisas onde não tem. Talvez você, uma vez ou outra, escute o seu médico falando num termo assim, ó, parestesia. Parestesia é exatamente isso, sensações que não existem, o que aparentam estar lá, mas não estão. O que significa isso? Você já escutou falar, provavelmente. Os diabéticos reclamam muito de formigação no pé. Você por acaso acredita que tem formiga no pé do camarada? Não, né? Ele está sentindo coisa que não tem. Uma parestesia. Já ouviu um diabético reclamando que os pés estão pegando fogo? Acho que não está pegando fogo de verdade. Ele sente como se estivesse. É outro tipo de parestesia. E o diabético que leva choque à noite, quando põe um lençol em cima do pé? Às vezes é choque forte, viu? Você acha que tem alguém eletrocutando o coitado? Claro que não. Entendeu, né? Uma dor fantasma, uma parestesia onde não tem nada. Isso pode ser um sintoma do primeiro estágio da neuropatia, onde você começa a descascar o nervo e você sente coisas exageradamente, sente coisas que não existem, como se fosse fagulhas de curto-circuito acontecendo. A neuropatia diabética, por ser um processo que vem de fora do sangue da pessoa e vai machucando o nervo de fora para dentro, ele tem certas características. Então vai anotando aí como a coisa costuma acontecer na maioria das pessoas. Não é regra, é na maioria das vezes. No seu caso pode ser diferente. Mas é muito típico que ela comece lá da pontinha do dedo e lentamente venha subindo. É muito comum que venha subindo pela sola do pé primeiro, mas comece na ponta dos dedos, mas depois pega a ponta do pé, depois pega o dorso do pé inteiro, depois vira uma meinha daquela nas canelas e daí continua subindo, vira uma bota de cavaleiro e pode subir até o fim da coxa. Mas é importante perceber, ela é ascendente. Esse é o termo que a gente usa também. Ela vem de baixo para cima. Outra característica importante para você fazer o seu diagnóstico aí, ela é simétrica quase sempre. O que significa isso? Igual nos dois lados, nos dois pés. Não existe regra se vai ter formiga, fogo ou choque primeiro. Pode ser qualquer coisa, inclusive pode ser outras sensações também. Tipicamente, ela é sensitiva primeiro, mas você pode ter déficit motor, você pode ter perda da função, da contração dos músculos do pé e até da perna, nas fases mais avançadas. Não é difícil ver alterações musculares, atrofia dos músculos no espaço entre os ossos dos pés. Não é difícil ver que os cabelos da perna vão se rareando, os cabelos do pé, do dorso, dos dedos. Em termos de outros aspectos do pé, é mais variável. Tem algumas situações que o pé vai tendendo a ficar mais frio, geralmente é quando a circulação não está muito boa. Aliás, costuma acontecer também junto desse quadro, é outra complicação do diabetes. Mas existem aqueles casos onde o pé fica vermelho, inchado, quente, que é um sinal dessa disfunção neuronal na periferia dos pés, mas em outro sistema que não é o sensitivo. Enfim, moral da história, o diabético precisa estar de olho nos seus pés sempre. Sempre quando, doutor Guilherme? Na minha opinião, todo santo dia. Primeira dica aqui, ó. Se couber, se for possível, pega uma cadeira de plástico firme, que não vai quebrar, e traga para dentro do seu box do banheiro, para tomar banho sentado. Porque eu quero que você sente, levante a perna para olhar a sola do seu pé. Todo dia. Todo dia, por que não? Lava o pé, passa sabão. Aí você fecha o chuveiro, senta de novo com a toalha e seca esse pé direito. Seca no meio dos dedos. Checa se tem micose, se tem frieira. O que eu já vi de gente que perde o pé por causa de frieira, você não tem ideia. Claro que não é a frieira que acaba com o pé da pessoa, mas ela é a porta de entrada para infecções graves. Unha encravada faz isso. Aqueles raspados na costura de botina, costura interna, machuca a pele por dentro. Ou, no pior dos casos, feridas mesmo. Úlceras, que costumam aparecer em áreas de pressão. Como é que a gente chama área de pressão em português, bem claro? Calos. Diabético não pode ter calo. Aliás, imagina o que é um calo. Calo nada mais é do que um sinal que você está pisando torto, que as pressões do seu passo não estão distribuídas direito no seu pé inteiro.
tem alguém que está sofrendo mais, é ali que vai furar o seu pé no futuro se você não cuidar. Muito cuidado com o calo, e dá para ver, inclusive, na sola do sapato. É igual o pneu do carro, meu amigo. Se começar a queimar a banda de um lado só, tá desbalanceado. Se você olha para o seu calçado e vê aonde gasta mais, pode saber que tem sinais ali para você entender. Talvez não você, é só olhar se tá queimando banda de um lado ou de outro, ou se tá fazendo um furo na sola. Já vi calçado furado. Se tá furando a sola, imagina só o que o seu pé tá tendo que aguentar. Olhe pro seu pé. E o melhor horário de fazer isso é no banho. Senta para secar o pé. Toma banho sentado, lava o pé com sabão, enxaga direito, sai do banho, senta na cama, olha pro pé, seca o pé. Vale a pena ter uma toalha dedicada ao seu pé. Afinal de contas, você não quer esfregar o pezão lá e passar a toalha na cara depois. Ou pior, né? Fazer o contrário. Passa a toalha em certas partes e vai lá contaminar o pezão. Então, por favor, toalhas dedicadas ao pezinho, hein? Por essa você não esperava, né? Mas é assim mesmo, vivendo e aprendendo. Todo dia uma lição nova. E o maluco é que essa lição aqui pode salvar o seu pé um dia. Muito bem. Outra característica típica da neuropatia diabética é que ela é muito pior à noite. Às vezes de dia o cara nem lembra. Põe a meia, põe o calçado, vai trabalhar, sai de casa, enfim, tá ativo, nem liga. Quando deita na cama e fica aquela paz, de repente o pé vira uma fogueira. De repente vira um formigueiro. Aí depende, né? O típico também, o paciente reclama muitas vezes da hipersensibilidade, da sensibilidade exagerada, desconfortável, com aquele toque leve do lençol por cima do pé. Tudo isso é muito sugestivo de neuropatia diabética. É ruim pra caramba. É desconfortável, mas pode ser pior. Porque numa fase mais avançada, imagina, lembra que eu falei que a doença vem pegando de fora para dentro? Quando chegar na parte de dentro que faz a transmissão da sensibilidade e do estímulo para se mexer, adivinha o que acontece? Para de doer. A formiga vai embora, o choque não acontece mais. O camarada que estava tendo a neuropatia, que deveria servir como um aviso, relaxa. O bonitão fala, opa, sarei. E não, ele está prestes a ficar manco. O nervo dele está tão machucado que já não sente mais nada. É a fase da anestesia ou da perda, diminuição da sensibilidade. E vai amortecendo lá da ponta e vai subindo. Sabe qual que é o maior problema dessa fase? Antes era ruim simplesmente, né? Era desconfortável, é ruim para dormir, é ruim para um monte de coisa. Agora te limita, agora você já não anda direito. Agora você não dirige direito, você não consegue frear o carro, você não consegue pôr força, a ponta do seu pé pode ficar caída, você começa a tropeçar. Eu quero que vocês percebam que eu não estou falando isso para aterrorizar ninguém, mas percebe como é importante saber o que você deve esperar? Agora eu tenho uma pergunta aqui, ó, de ordem prática para vocês. Só para você que chegou até aqui a metade do vídeo, hein? Qual é o pior de todos, o pior calçado que um diabético pode usar na face da terra? Pior do que estar descalço, para você ter uma ideia. Descalço já não tem proteção nenhuma. Pode pisar em espinho, formiga, caco de vidro, ponta de cigarro, enfim. Tem que proteger seu pé. Para o diabético, uma feridinha pode fazer a diferença, tá? Qual é o pior calçado até do que andar descalço? Chinelo. Chinelinho. O que eu já vi de gente que cai de cara no chão, quebra o nariz, quebra o quadril, fica uma mês internado por causa de chinelo, não tá no gibi. Porque o chinelo, além de ser descoberto, além de não proteger nada, pinga uma gotinha d'água, esse troço vira um sabão e fica instável. E você escorrega no chinelo. E aí, meu amigo, para quem já tava meio instável mesmo, ou quem já não tava tão firme, é a hora que o cara vai chapado igual uma tábua. Machuca o pé, machuca o tornozelo, machuca o joelho, machuca a cara. E não é piada não, é real isso aqui. Fechem os seus pés todo dia assim que sai da cama. O melhor calçado que tem, dica número 2, é um simples tênis de caminhada. Nem precisa ser caro, cheio de firula para proteger. Não. Tênis esportivo. O tênis que você usa para caminhar e para correr, com certeza não tem costura por dentro, não vai machucar. Você deve usar ele com meia grossa para deixar o tênis respirar. Deve ter aquela redinha bem fresquinha por cima. E principalmente ele dá suporte para o pé. É muito mais difícil escorregar e trupicar e enroscar esse negócio do que de chinelinho, né? Agora, fala para mim. Eu tenho certeza, se eu tiver 1000 comentários nesse vídeo aqui, 500 ou mais vão falar que passa o dia como? De chinelinho em casa. Eu tenho certeza absoluta. Pode falar para mim. Você está usando o que nesse momento? Não interessa se é 4 da manhã, tem um chinelinho do seu lado. É ou não é? Tem uma câmera aí, eu tô te vendo agora. Tô brincando, não tem não, mas eu sei, tá? Continuando para acabar aqui, ó. Não dá para falar de tratamento, porque isso depende de caso a caso. O que eu posso te falar é o seguinte: os remédios funcionam melhor naquela fase desconfortável, dolorosa. Depois que perde a sensibilidade, geralmente não precisa mais de remédio. E é muito difícil ter um remédio que recupere a função do nervo que foi perdida. Pode acontecer de flutuar os sintomas para um pouco melhor ou um pouco pior,
A depender, adivinha do quê? A depender do seu próprio diabetes, meu Deus do céu. Lembra que a neuropatia diabética, se a sua glicada estiver lá nas alturas, tende a piorar mais rápido. Mas se você consegue controlar muito, muito bem a sua glicada, e não só a glicada, mas todos os outros elementos da famosa banheira cheia, pressão, colesterol, inflamação entra na dança, tem técnicas para isso, mas enfim, se você consegue começar a colocar a sua banheira em xeque, controladinha, bonitinha, eu já escutei muita gente falar que o desconforto reduz muito. Algumas pessoas, inclusive, não vou falar que voltam ao normal, mas dão uns passinhos para trás nessa evolução. E para muita gente já faz uma baita diferença. Não só para de avançar, como na maioria das vezes estaciona e até pode regredir um pouquinho, não é promessa. Tem que entender de banheira com muito gabarito. Converse direito com os seus médicos, converse com o seu neurologista, com o seu endocrinologista. E se você reclama do seu pé e o seu médico não examina esse pé, cuidado, viu? É obrigação do médico olhar o que está acontecendo lá. E o diagnóstico é principalmente clínico. Você nem precisa fazer grandes exames para desconfiar da neuropatia diabética, tá certo? Eu sei que tem exames para fazer, mas ó, um exame físico bem feito, depois de uma história bem colhida, bem conversada, já resolve muitos problemas. Então nem adianta falar que mora no interior, não tem como fazer ressonância. Fica tranquilo, não precisa. Mas qual é o melhor remédio? O melhor remédio é prevenção, meu amigo. Cuida do seu pé e cuida agora que ele está normal. Se ele não está normal, é agora para não piorar daqui para frente. Sabe aquela complicação que a gente é obrigado a mexer no pé da pessoa, na perna da pessoa às vezes? A neuropatia, ó, tá lá no bolo. Ela é causa importante, ela tá sempre associada a esses casos. Percebe como é importante? Todo mundo fica achando que a brincadeirinha do diabetes é cuidar da glicada. Lá no fim da linha, meu amigo, o que você quer é fugir dessas coisas horrorosas. Claro que a glicada é uma ferramenta para tentar mostrar se você tem conseguido fazer isso. Mas não adianta nada ter glicada melhorando se você tá de chinelinho para lá e para cá no jardim. Se você vai passar água na garagem e vai cair de cara no chão. Tá entendendo o meu argumento? Se cuida. E olha como é importante se cuidar do começo ao fim. É você que vai fazer isso. E eu tenho certeza que muitos já escutaram alguns desses conselhos aqui e deram risadinha e ó, nem ligaram, né? Não tá cuidando até a hora que precisar cuidar. Mas geralmente quando a água bate na bunda já tá tarde demais. Não brinca com fogo. Com o diabetes você sempre acaba chamuscado. Não quero acabar esse vídeo nesse tom, então eu quero dizer o seguinte, a mensagem é de esperança. Faça o que está ao seu alcance, é grátis, é só cuidar e você nunca vai ter que pensar nesse tipo de assunto. Que tal? Melhorou assim? Disso que a gente fala na escola do diabetes. É por isso que a reversão do diabetes é tão importante. Eu mesmo lá na escola já vi centenas de pessoas me contando que a neuropatia, a formigação, os choquinhos e a queimação aliviaram. Muitos até aliviaram 90 e tantos %. Tem que ter esperança, pessoal. Tem que ter esperança, mas é aí, na sua casa. Sem essa de passar a culpa para ninguém, hein? Para você que está conhecendo o canal pela primeira vez, te convido a assistir mais vídeos. Tem vários que o assunto não é tão sério, mas eu acho esse incrivelmente importante. E a cada semana temos 2 a 3 vídeos novos. Eu me esforço bastante para não falhar. Te espero lá no próximo. Manda aquela curtida, encaminha para quem puder. Comenta se você gostou. Tamo junto até daqui, ó, 2 dias. Te vejo lá. Um abraço.